O bicho homem. Vovó Juvenalia sempre foi uma mulher peculiar, e eu nunca prestei muita atenção nisso. A única coisa que me importava era estar na companhia dela para brincar, cantar e ouvir histórias. Sobre esse último, por mais que eu fosse criança, Juvenalia jamais me poupou das lendas de sua terra natal, Itacarambi, em Minas Gerais, geralmente, ou melhor, quase sempre norteadas por acontecimentos sobrenaturais, confusos e inexplicáveis, mas que faziam algum sentido para os mais velhos, inclusive para minha mãe Maria. Em uma dessas ocasiões, tão logo o sol se pôs, em uma aquarela de cores quentes, não demorou muito para que a família se reunisse para saborear um delicioso arroz com frango, feijão, mandioca cozida e de sobremesa doce de abóbora, para que no fim restassem somente eu e minha avó, fora da casa, sentados em um banco de cimento batido, observando as estrelas cintilarem no céu destituído de nuvens, como se, de alguma maneira, o tempo tivesse parado para nos contemplar. Foi naquele instante que ela tirou suas sandálias e passou a planta dos pés no chão, brincando com as graminhas que saíam dentre os vãos da calçada, por mais que tal comportamento não fosse lá muito higiênico. Suspirando, ela sorveu o ar fresco com o cheirinho de terra e mato molhado e segurou meu ombro bem forte. Sabe, Camilo, essa noite desse jeito, fria e silenciosa, me faz lembrar de quando eu morava lá em Itacarambi com os meus pais. Minha mãe sempre pediu para que a gente não saísse à noite, porque tem muitas coisas misteriosas que andam por aí e a gente nem sabe o que é. E teve uma criatura com a qual me encontrei, que me dá calafrios até hoje. Você pode me contar, vó? Sim, mas peço que não tenha medo. O que eu irei contar foi meu encontro com uma criatura assombrosa, o bicho homem. Eu não terei medo, confirmei, cruzando as pernas sobre o banco enquanto ela tirava um pedaço de papel do bolso, onde estava desenhada uma figura alta e peluda, de olhos vermelhos. Tudo começou numa madrugada fria. Minha mãe tinha acabado de fazer o jantar e, de costume, meu pai chegou cedo, trazendo uma trouxa com a mistura do outro dia. Logo depois de comer, minha mãe fechou a porta e as janelas e deixou um pouco de comida para os cachorros que ficavam lá fora. Eles eram dois, Tonim e Junim, dois vira-latas, um idoso e o outro mais jovem. Em seguida, cada um foi para o seu quarto e nos deitamos para dormir. Porém, ninguém esperava que aquela noite fosse a mais assombrosa de nossas vidas. Não me contendo de tanta ansiedade, a interrompi imediatamente, sem que ela ao menos pudesse concluir. Por que, vovó? O que houve? Ela respirou profundamente, como se aquela lembrança lhe causasse algum desconforto, mas prosseguiu. Com um estrondo tão alto quanto um trovão, nossa porta foi esmurrada por alguém, fazendo com que parte da dobradiça entortasse. Minha mãe, Joana, e meu pai, João, pensaram que fosse um ladrão ou algo do tipo, mas junto com as batidas, um ruído estranho veio da porta, como se alguém estivesse engasgado, emitindo um som cultural e maligno. No ímpeto, meu pai pegou a peixeira para nos defender, mas minha mãe não deixou que ele abrisse a porta. Em vez disso, nós ficamos em silêncio até que as batidas parassem, mas logo depois, elas recomeçaram, agora nas janelas. Apesar das tentativas de invasão, o que mais trazia angústia era cogitar que algo de ruim acontecesse com os nossos cachorros, que ao perceberem a ameaça não pararam de latir sequer um segundo. Mas meu pai, que era corajoso e não ia deixar que nada de ruim acontecesse com a gente,
Por isso ele desobedeceu a minha mãe e saiu. Quando a porta estava aberta, mamãe me segurou no colo e pediu para que eu ficasse calada. E como se fôssemos sombras, esgueiramos a parede. Quando de repente vimos papai de frente para algo terrivelmente assustador, uma criatura alta, de braços e pernas rígidas, como se não tivessem juntas, de olhos grandes e vermelhos, a pele toda coberta de pelos marrons e orelhas pontiagudas, estendendo as mãos grandes e com unhas longas e afiadas. Nesse momento, percorreu-me um calafrio pelo corpo todo, como se alguém estivesse nos observando. Porém, tentei manter a calma para que vovó continuasse. Ao olharmos para o vão, vimos que somente Junim, o cão mais jovem, estava latindo, e um gemido de lamento, pois Tonim, o cão mais velho, encontrava-se desfalecido no chão, aparentemente ferido pela criatura. Enquanto meu pai se posicionava para enfrentar o bicho, Juninho ameaçou e tentou morder as pernas do monstro. Porém, antes que pudesse feri-lo, o cachorro mais novo também foi atingido pelas mãos, ou melhor, pelas unhas da criatura, que se alongaram como se fossem agulhas afiadas, jogando-o para o lado. Meu pai, desnorteado, empunhou a peixeira e preparou-se para contra-atacar. Minha mãe, porém, largou-me no chão e gritou pedindo para que João recuasse. Meu pai, claramente nervoso, verteu lágrimas ao ver seus cachorros daquela maneira, mas mesmo assim atendeu ao pedido de Joana. Parado, o bicho-homem abriu um sorriso, revelando centenas de dentes pontiagudos, como se estivesse feliz por tudo o que havia feito. Todavia, em vez de continuar com as investidas, ele simplesmente virou de costas e começou a ir embora, deixando pegadas escuras no chão e rodeadas de pelos até desaparecer no meio da mata. Muitas perguntas passavam à minha mente nesse momento. E agora, vovó, o que aconteceu? Ele foi embora? O que ele queria? Ninguém entendeu ao certo o que havia acontecido, mas minha mãe, que em algum momento na vida enfrentara o bicho-homem, tratou de esclarecer que ele fora um escravo que morrera nas matas e que, salvo pela natureza, foi transformado em uma criatura perigosa, cuja missão era expulsar aqueles que ousaram construir casas onde só deveria haver a mais pura natureza. Desde aquele dia, Camilo, sempre que eu sinto esse cheiro de mato, lembro daquela figura e de quão assombrosa ela era. Esse desenho aqui, ela me entregou o papel. Eu fiz um dia depois do acontecimento e sempre guardei comigo para lembrar que há mais coisas entre o céu e a terra do que as coisas que de fato conhecemos. Mas, vó, você viu o bicho-homem de novo depois que ele atacou a casa? Nunca mais, mas dizem que ele anda por aí, protegendo as matas. E de alguma maneira é questão de tempo para que qualquer um que tenha invadido um pedaço esquecido da natureza se encontre com ele. Mas acho que chega, vamos entrar. Ao entrarmos, Juvenalia fechou a porta e começamos a nos arrumar para dormir. Observando o desenho, fiquei imaginando como seria ver uma criatura tão imponente, corpulenta e maligna. E em um estado de quase sono, mal fechei os olhos e fui acordado por algumas batidas na porta. Meu coração, de prontidão, acelerou e minha garganta secou. Por alguns instantes fiquei paralisado de medo. Aos poucos desci da cama, abri a porta do quarto e lentamente fui caminhando em direção à entrada da casa. Entrando na casa, meu tio Cláudio foi recepcionado por minha avó. No entanto, apesar de ser ele, como a porta ainda estava aberta, eu consegui enxergar uma figura alta, de olhos vermelhos, saindo do matagal do outro lado da rua, a qual abriu um largo e maligno sorriso
do qual eu jamais me esqueci.